Tudo bem com vocês? Espero que sim. Primeiro colegial, deixa eu te falar antes de tudo, senão você pode parar de assistir o vídeo. Eu não vou fazer as questões, eu vou auxiliar vocês e darei dicas e alguns comentários, mas quem tem que resolver a questão é você. Então aqui, nesse vídeo, você não vai encontrar a letra A, a letra B, a letra C. Eu não vou resolver, vou dar dicas, certo? Então, fica à vontade, quer parar de assistir o vídeo, é sua escolha, tá? Mas aqui, quem chegou até aqui, chegou para copiar. E antes de algum professor colocar um comentário aqui embaixo, deixa eu te falar, eu já olhei na internet, todas essas questões já estão na internet, até com código aqui, tá? Mas vamos lá, senhores. Então, o texto nos afirma o seguinte, o que significa nano, tá? Então ele vai dar um texto, você vai ler, ele fala que vem da palavra não e significa 1 dividido por esse valor aqui, ok? Então aqui, ó, eu vou tentar que você entenda, tá? Se eu fazer assim, ó, 1 dividido por 1, dá quanto? Nossa, mano, né? 1. 1 dividido por 10, dá quanto? 0,1. 1 dividido por 100. Dá 0,01. Isso que já é suficiente. Ele pede para você colocar isso em notação científica. Então aqui vem a dica. O que vem a ser notação científica, né? Como que você escreve notação científica? Quando esse número, né? Vou colocar aqui, ó, notação científica. O número da notação científica for maior ou igual a 1, e ele tem que ser menor que 10. Pois bem, vem cá comigo, ó. 1 é maior ou igual a 1, tá ok, tá no 1, já tá em notação científica. Mas esse daqui, ó, 0,1 é menor do que 1. O número tem que ser maior ou igual a 1. Então, como que eu vou fazer? Eu vou escrever isso aqui da seguinte maneira, ver se você concorda. 1 vezes 10 elevado a menos 1. Por que esse menos 1, né? É que eu vou pegar esse 1 aqui, eu vou pular uma casinha com ele, ó. Vou pular uma casinha com ele. E essa casinha é uma casinha o quê? Decimal. 10 elevado a menos 1. É uma forma de pensar. Ou o aluno poderia pensar assim, tem quantos zeros aqui? Um zero. Então é menos 1. No caso de cá, vai ficar mais claro agora, 0,01 é a mesma coisa de 1 vezes 10 elevado a menos 2. Porque esse 1 vai pular quantas casinhas? O 1 está aqui, vai pular uma casinha, duas casinhas, para ele ficar igual a 1, né? Então, ele pulou duas casinhas, certo? Menos 2. Ou você poderia pensar que teria quantos zeros aqui? Beleza, eu acho que eu já te dei a dica, hein? Agora, é só pensar um pouquinho, porque você vai pegar o 1, dividir por esse número, e eu acho que você já vai encontrar a sua resposta. Ok? Belezinha? Então eu não vou fazer, não fica bravo comigo, porque é para te avaliar, você tem que fazer, ok? É a mesma coisa desse exercício, tá? Você pode ler o texto, eu não vou fazer, te dei o valor da ponte, te dei a velocidade do carro, do trem na ponte, ele deu o tamanho do trem, então eu peguei aqui, ó, o tamanho do meu trem vai ser 100, a minha ponte vai ser 40 e minha velocidade vai ser quanto? 10 metros por segundo. O que eu tenho aqui? Eu tenho um movimento uniforme, tá? Porque ele fala aqui, ó, que a velocidade é constante, ó. Veja bem aqui, ó, ele falou, ó, velocidade, valor da velocidade, né? É constante. Então eu tenho um movimento uniforme, que é dado por quem? Posição final, que é igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. No exercício, ele quer que ele atravesse completamente, ou ele ultrapasse, o trem tem que passar, atravessar a ponte. Então aqui, ó, só para você entender, ó, eu vou pegar o trem aqui, ok? Vou tentar pegar só o trem aqui. Meio complicado pegar só o trem, mas tá aqui. Peguei o trem, tá? Então é o seguinte, ó, ele tá aqui, o que vai acontecer? Ele entrou na ponte, ele atravessou a ponte, ele ultrapassou a ponte? Não, ele está no meio da ponte. Ele ultrapassou a ponte? Não. Ele chegou aqui no canto, saiu só o biquinho, ó. Ele está aqui, saiu o biquinho. Ultrapassou? Também não. Ele tem que sair o quê? Por completo. Se ele sair por completo,
Aí, senhores, eu ultrapassei. Então, deixa eu voltar aqui, né? Então, tá aí, senhores. Para ele ultrapassar, essa parte de trás tem que o quê? Passar totalmente pela ponte. Então, eu vou ultrapassar. Então, senhores, olha o que eu vou fazer. Então, quem manda nesse problema não é a parte da frente, é a parte de trás aqui do problema. Ó, tá aqui, ó. E eu vou escolher aqui, senhores, ó. Nesse ponto de cá, ó, vai ser minha posição inicial, tá? Então, minha posição inicial vai ser aqui. Trago aqui para baixo. Minha posição inicial, eu vou escolher que vai valer 0 metros. E aqui, senhores, ó, nesse ponto aqui, que foi a parte de trás que saiu o trem, vai ser minha posição final, que andou quanto? 140 metros, né? Só recordando, saiu daqui, andou 100, que é o tamanho do trem, mais o tamanho da ponte, que é 40. Não tá escala esse desenho, tá, gente? Andou 140. Então, aqui, qual é a posição final? 140. Quanto que é a posição inicial? 0. Posso jogar fora. Velocidade que eu escolhi para mim, 10 vezes o tempo. Esse 10 está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então, posso falar que o tempo é quanto? 140 dividido por quanto? Dividido por 10. Beleza, Mário? Ficou bom demais, ó. 0 com 0, o que eu posso fazer? Cortar. E aí ficou quanto? 14 segundos. Esse foi o meu problema. Você terá que fazer o seu com o tamanho da ponte, com a velocidade que ele te deu, com o tamanho do trem que ele te deu, tá? Todos esses detalhes, ok? Lembra, não vou resolver, não fica bravo comigo, você que tem que resolver o problema. Bom, senhores, o que ele quer saber aqui? Ele quer saber qual que é a velocidade, né? Nesse quadro, o valor da velocidade apresenta o sistema internacional, está numerado por... Senhores, esse exercício aqui, meramente o que ele quer saber é quem está no sistema internacional de medida. Tá, ó, metro por segundo, quilômetro por hora, centímetro por segundo, milímetro por segundo, metro por hora. Deixa eu te dar a base aqui. O que nós temos de padrão de medida, tá? É o metro. E aqui nós vamos ter quem? Os múltiplos do metro. E aqui nós vamos ter o quê? Os submúltiplos do metro. Mas a nossa base é quem? O metro. Tá ok? É ele que vai determinar. A mesma coisa com o tempo. Tá? O tempo nós temos o quê? A base nós vamos ter o segundo, que nós vamos ter os múltiplos de segundos, certo? E vamos ter os submúltiplos de segundos. Então, o Sistema Internacional de Medida foi criado para que tivesse, como o nome fala, internacional, tivesse um padrão internacional. Porque, veja bem, se eu te perguntar quem aqui é maior, quem aqui é menor, você não falar, ó, não tem jeito porque estão em medidas o quê? Diferentes. Então, você teria que ter um padrão só, né? O padrão que popular que a gente usa no carro é quilômetros por hora, certo? Velocidade de uma formiga, centímetros por segundo. Ele usou uma escala porque a formiga não anda quilômetros, então faria mais sentido falar em centímetros por segundo. Mas existe um sistema internacional, tá? Olha aí bem e vê qual que você acha que você vai marcar. Olha lá, senhores, esse é um exercício que ele envolve vetores, tá? E envolve velocidade relativa. Nem vetores e nem velocidade relativa foi dado para o primeiro ano. Então, ele pergunta uma questão que você não tem como saber. Então, eu vou colocar aqui. Quem não sabe o que é vetor, vai no meu canal Magno Física, Vetores e dá uma olhada na aula. Eu vou colocar o seguinte para você, tá? Velocidade, você já leu o texto, né? Velocidade do ônibus em relação ao Carlos vai ser a velocidade do ônibus menos a velocidade de quem? De Carlos. Eu faço isso aqui, eu faço a demonstração lá na aula de vetor, tá? Não vou entrar no mérito aqui para não prolongar. Agora que a gente vai começar a brincadeira. Nós temos um ônibus, tá, senhores? Temos um ônibus aqui, ó. Faz de conta que esse quadrado aqui seria o nosso ônibus. Tá aí. Nesse ônibus tem uma porta,
tá? Que ele colocou aqui que essa aqui seria a nossa porta, porque a porta de saída na frente do ônibus, ok? E ele colocou aqui o Carlos, o nosso amiguinho. Então, nós temos aqui a situação de quem? Do Carlos, que está aqui. Tá aí, senhores. Esse em vermelho é o Carlos, beleza? Agora, qual é a situação? Se você ler o texto, ele fala que existe um observador. E esse observador, que não é o Carlos, é um homenzinho, que eu vou copiar até o Carlos aqui, para não ter que desenhar de novo. Tá aqui, opa. Ele estaria aqui. Ele estaria parado em relação à Terra. Então, ele estaria em repouso, certo? Então, aqui ele posso afirmar que a velocidade do observador, tá? Vai valer quanto? 0 metros por segundo em relação à Terra. Então aqui, ó, faz de conta que tem uma árvore aqui, ó, e a gente está vendo que esse camarada aqui está parado. Para o observador que está na Terra, ele vai ver esse ônibus com uma velocidade de 20 metros por segundo, tá? Então eu vou puxar essa velocidade para cá, tá? Velocidade do ônibus para ele seria de 20 metros, não, eu falei, 20 quilômetros, tá? Por hora. Agora que vai começar a brincadeira. Carlos, dentro do ônibus, se levanta e caminha em direção à porta. Ele está andando e ele fala com uma velocidade de 4 km por hora. Aqui, ó, nota como eu escrevi, velocidade do ônibus em relação a quem? A Carlos. Como que Carlos vai ver o ônibus? Ele está lá dentro, esquece esse hominho, tá? Você olhando, você sendo esse hominho, você ia ver o ônibus andando para onde? Para a direita, ok. Agora, Carlos tem uma percepção diferente, porque ele está dentro do ônibus. Qual a percepção dele? Vou tentar fazer aqui, certo, senhores? Para você enxergar, tá? O que vai acontecer? Para ele, para Carlos, parece que a frente do ônibus está em direção a ele, ó. De novo, por quê? Carlos não se vê. Você está andando, você não se vê. Você vê o que está ao seu redor se movendo quando você está andando. Então, para ele, ó, novamente, a frente do ônibus que está em quê? Em sua direção, até ele chegar na porta. Isso é o que ele vê, é a percepção dele. Então, para o Carlos, que é o observador, a velocidade, então aqui, ó, que seria a velocidade do ônibus para Carlos, o que Carlos está vendo, seria uma velocidade aqui, ó. Velocidade, então, de quem? Do ônibus em relação a quem? A Carlos. E essa velocidade, tá? Vai valer quanto? Velocidade do ônibus em relação a Carlos vai valer 4 quilômetros por hora. Certo? Veja bem agora. Agora a gente pode aplicar a nossa equação. Vou trazer isso aqui para cá. Quadro organizado. Então vamos lá. Vamos escolher um referencial, tá, senhores? Vamos escolher um referencial. Aqui, ó. O nosso referencial a gente vai escolher aqui para a direita. Então aqui, senhores, para a direita vai ser o quê? Positivo, ok? Então quem está à direita, né? Então vamos pensar aqui. À direita está a velocidade do ônibus. Para a esquerda, a velocidade do observador do ônibus em relação a Carlos. Então ela é negativa. Essa aqui é o quê? Positiva. Então vamos calcular. Então vai ficar assim, ó. Velocidade do ônibus em relação a Carlos, menos 4. Ok? Velocidade do ônibus, 20. Menos a velocidade de Carlos. Esse 20 está mais, passa para cá o quê? Menos. Menos 4 com menos 20 dá menos 24. Com menos VC. Multiplicando por menos 1, então a velocidade de Carlos vai ser de quanto? 24 quilômetros por hora. Ok? Ficou horroroso esse M aqui, hein? Do metro. Pelo amor de Deus, Marcos. Isso. Ficou ruim também, do mesmo jeito. Mudou muita coisa, não. Vamos ver se você entende, se você concorda. Olha, se o ônibus está andando a 20, né?
quando ele estava sentado, a velocidade dele já era 20. Se ele está andando e ele está avançando aqui, certo? Você tem que entender que o ônibus também já está a 20, mas o observador de fora está vendo o Carlos, né? Ó, agora faz de conta que o ônibus está em movimento e o Carlos está andando lá dentro do ônibus. Ele vai ver o quê? Ele mudando de posição, certo? Ele mudando de posição, ok? Então, se você pegar aqui uma referência do ponto aqui de trás do ônibus, pegar essa referência aqui do ponto de trás, quando o Carlos sai daqui e vai até na porta, ele está o quê? Ficando mais longe aqui. Então, para ele se afastar desse ponto, a velocidade dele tem que ser o quê? Maior que 20 km por hora, ok? Beleza? Esse exercício não é fácil. Tô marcando 16 lá, hein? Coisa horrorosa, mano. Nível difícil, hein? Você vai achar 16 aí. Só que quem marcou 16 pensava que era a velocidade que o observador via ele da Terra, tá? Próximo exercício. Tá lá, senhores, ele vai te dar um texto e aí ele vai te perguntar, né, do que está se referindo no sistema intencional, tá? Ele fala que a medida que foi utilizada, do que ele está se tratando, né? De qual, você vai ler aqui, né? O texto, do que ele está falando, e eu vou te dar algumas dicas aqui, ok? Ó, quase que eu falei, né? Velocidade é deslocamento, tá? É a variação da posição em relação a quem? Ao tempo. Isso é velocidade. Aí aqui, posição tem uma unidade, tempo tem uma unidade. Você já sabe qual que é. Coloca aqui no lugar dessas letras que você vai descobrir qual que é a unidade de velocidade. A aceleração mede a mudança de velocidade em relação a quem? Ao tempo. Velocidade tem uma unidade. Você acabou de descobrir aqui. Dividir por tempo. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Você vai descobrir qual que é a unidade. Certo? Ele também deu aqui na fórmula unidade de pressão. Pressão é força sobre área. Qual que é a unidade de força? Você troca pelo F. E a área? Qual que vai ser a unidade de área? Você troca por aqui. Isso seria pressão. Ele também deu potência. Potência, né? Que é a unidade de energia dividido por quem? Pelo tempo. Isso é potência, né? Tempo, você sabe qual que é a unidade, e aqui tem que ser energia, certo? Também deu para a gente energia. Vou pegar energia como trabalho, tá? Trabalho seria quem? Força vezes o deslocamento vezes o cosseno de alfa. Que também vai ter uma unidade. Aí ele te deu aqui no texto e está falando aqui de uma grandeza física e está perguntando qual dessas unidades corresponde à grandeza do texto, tá ok? Então eu já te dei velocidade, aceleração, potência, pressão, potência e trabalho, energia aqui. Também poderia escrever de outra forma, não quis escrever de outra forma para não te induzir a erro, tá? Vamos mais uma? Ó, aqui ele fala o seguinte, né? Você tem, primeira coisa quando você vai olhar o gráfico, essa reta aqui dá informação de quê? Espaço. Lembra que a gente usa ΔS? Lembra, ó, ΔS, que vem do inglês space, que a gente não fala espaço, a gente gosta de falar posição, tá? Seria a melhor tradução do inglês para o português, tá? Mas ele colocou aqui espaço, traduziu literalmente. Então aqui, ó, seria a posição, seria informações de posição. E aqui seria informações de quem? Tempo. O tempo dado em hora e a posição dado em quê? Em quilômetro. Ele pergunta o seguinte: em que estágio desse treino do ciclista permanece parado? O que é permanecer parado? É quando a nossa velocidade é igual a quanto? A 0 metros por segundo. Ok, lembra do que velocidade mede? Velocidade mede a mudança de posição em relação ao tempo. Pergunta para você. Ele fala assim, trecho 1, 2 e 3. Então aqui, ó, vou colorir para você, ó.
certo? Esse aqui, ó, seria o trecho 1, certo? Esse daqui seria o trecho 2, tá ok? Esse daqui seria o trecho 3, ok? Aí nós teríamos aqui o trecho 4, que seria até aqui, né? Ó. Seria esse aqui, que seria o trecho 4. Ah, gastei tudo, vermelho, amarelo, verde. Será que cor fugida é essa? E essa aqui seria o trecho 5, ok? Bom, o que você precisa pensar? Não pode mudar a posição em relação a quem? Ao tempo. Aí você vem aqui, ó, no trecho 1. Você vai olhando, ó, o tempo está indo. E a posição? Você tem que olhar aqui, ó. A posição está mudando no trecho 1? Se estiver mudando, ele não está parado. Você tem que analisar. No trecho 2, você tem que olhar a posição, ó. No trecho 2, o tempo está passando, ó. O tempo está indo embora. E a posição? Está aumentando ou está diminuindo? Ou não está mudando? Se não estiver mudando. E aqui, a posição está aumentando ou diminuindo? Ó? Não é aqui que você olha. A posição é aqui, ó. Você vai trazer. Qual que é a posição inicial? Aqui é 2. Qual que é a posição final? É 6. 6 é o tempo, Magno. 6 é o tempo. Posição inicial, 2. E a posição final é quanto? É 1. Cuidado, e não olha aqui. Você tem que olhar para cá, certo? Bom, e aí você vai olhando nos outros e vai analisar qual que está parado, tá? Parado significa o quê? Que não tem mudança de posição em relação ao tempo. Então, você vai olhando aqui para ver se está aumentando ou diminuindo. Se estiver aumentando ou diminuindo, ele não está parado. Agora, se nem aumenta e nem diminui, ele se encontra em repouso, ok? Bora para mais uma questão. Tá, senhores, tem que ler o texto aí, você vai ter que ler o texto, tá? E aqui traz informações da trajetória e traz informações de quem? Do movimento. Já vou te dar uma dica. A aceleração, ela, no caso aqui, me dá informação de quem? Do movimento ou da trajetória? Depende. Porque a aceleração, se você não assistiu a aula de movimento circular uniforme, te aconselho você entrar lá no meu canal Magno Física, Movimento Circular Playlist, lá tem uma aula todinha para você. A aceleração total é a aceleração tangencial mais a aceleração que? Centrípeta. A aceleração tangencial, ela é responsável pela mudança no valor da velocidade. E aqui ela vai me contar, tá? Entre aspas, tá, gente? Ela vai me dar aqui informações de quem? Do tipo de movimento. Se essa aceleração tangencial for 0, o movimento é uniforme, tá? Se ela for diferente de 0 e constante, o movimento uniformemente variado. Se ela for diferente de 0 e não for constante, é um movimento que variado. Isso que fala aceleração. Ah, Magno, mas o que a aceleração mede? A aceleração mede a mudança de velocidade em relação a quem? Ao tempo. Certo? A aceleração centrípeta. Aqui está. Essa aqui tem a ver com quem? Com a trajetória. Tem a ver com a trajetória, senhores. Veja bem. E ela é responsável pela mudança de direção do vetor velocidade em relação ao tempo. Mudou o vetor velocidade em relação ao tempo, nós temos a aceleração centrípeta. Agora, ela é responsável pela trajetória. Se ela for zero, o movimento é retilíneo. Porque se ela mede a mudança de direção, e se ela é zero, não tem mudança de direção da velocidade em relação ao tempo, então, para não ter mudança, você tem que andar em linha reta. Certo, senhores? Agora, se ela for diferente de zero, ela for constante, diferente de zero, aí eu tenho um movimento que não é uma reta, que seria um movimento circular, certo? Se ela for diferente de zero, não é constante, aí eu tenho uma curva. Aí, curvas, eu tenho uma infinidade de curvas. Então, aqui você vai ter que definir, ó. Vou sublinhar aqui para você, em vermelho. A palavra circular é trajetória.
Circular, trajetória, ok? Retilíneo, trajetória, retilíneo, trajetória, retilíneo, trajetória. Quem mexe com a trajetória? A aceleração centrípeta. É ela que você vai ter que analisar. Agora, quem mexe com o movimento? Quem mexe com o movimento é a aceleração tangencial. Aí aqui, ó, uniforme, uniformemente variado, uniforme, uniformemente acelerado ou retardado. Isso daqui são os movimentos, tá certo, senhores? Eu não posso responder. Não fica bravo comigo, não. Eu já te dei todas as dicas. Se você ler o texto aí, ou então você lê o texto agora e volta um pouquinho o vídeo para você pegar as dicas aí. Essa daqui, senhores, eu vou aproveitar. É tranquila, né? Bem tranquila, ok? Ele pergunta o que significa essa placa aqui, senhores. Se você lembrar, lá no primeiro exercício, foi lá no primeiro ou foi no segundo? Não, foi lá no primeiro. Ó. Eu usei esse símbolo, tá vendo? Ó, aqui, ó, para determinar quem? O tamanho de quem? Do trem. Então, você já sabe aí, vai ficar um pouquinho tonto, né? Você já sabe aí o que é. Importante, ó, essa placa aqui, ó, essa placa, quando tem uma seta em cima e embaixo, significa altura máxima. Quando você vai passar um pontilhão, uma passarela suspensa, vai indicar qual é a altura que está entre a ponte e o solo, para ver se o caminhão pode passar ou não. Essa aqui é a largura, certo? Essa aqui é a carga que põe em cima do eixo. Então, física, eu estou colocando isso aqui, porque física, quando você for tirar carteira, você vai ver essas plaquinhas aí, certo? E ele está perguntando essa placa aqui em específico, né? Ok? Então, você já sabe aí o que essas plaquinhas aí significam. Ela é intuitiva, né? Isso aqui está significando área, está significando comprimento. Lembrando que peso, ó, peso, ele usou a palavra aqui no popular, tá, senhores? No popular, peso a gente entende como sendo a massa, a carga. Mas em física, vou até escrever, hein? Física, peso, na verdade, é o quê? Uma força, tá? Essa palavra peso, no sentido popular, é uma coisa, né? Você chega no açougue e fala assim, pesa 1 quilo de carne. Quilo é massa, tá? E peso é força. Tá? A gente fala isso para o açougueiro, ele não entende, mas cientificamente ele está errado. Como ele perguntou grandeza física, você não pode pensar peso como sendo massa, você tem que pensar como sendo força. Volume, né? Volume, você sabe o que é volume, né, senhores? Aqui, ó, você tem aqui pá de cá, certo, senhores? Não vai ficar perfeitinho não, mas tá passando de mão aqui, né? Aqui, né? Você pega aqui... Liga aqui, pega de cá, liga aqui e liga aqui. Aí o que você tem? Você tem uma caixa, essa caixa forma um volume. Será que aquela placa lá quis dizer isso? Velocidade, né? Você sabe que velocidade tem unidade, né? Qual a unidade, né? E aí você pode marcar. Certo, senhor? Será que tem mais questão de física? Não sei, deixa eu ver. Ah, tem mais uma questão de física. Vou te dar a dica. Ele inicia sua subida com uma velocidade de quanto? 20 km por hora. Não, desculpa, 20 metros por segundo. Eu não olhei a unidade, 20 metros por segundo. Aí ele fala que ele vai subindo e vai diminuindo essa velocidade até que ele entre em repouso. Repouso é uma palavra muito chique para falar que a velocidade dele vai para quanto? 0 metro por segundo. Esse 0 metro por segundo aqui, senhores, seria o famoso repouso. Ok? Ele fala para mim que gasta um tempo, um intervalo de tempo que ele gasta aqui, senhores, seria, para sair desse ponto e subir até parar, seria um tempo de 4 segundos. Veja bem, a velocidade é constante? Não. Então, não é um movimento uniforme. Então, aqui nós teríamos um movimento uniformemente variado, que obedece às seguintes equações, né? Posição final é igual a posição inicial, mais a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Velocidade final é igual a velocidade inicial, mais a aceleração, vezes quem? Vezes o tempo. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais
2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Essas seriam as equações. Agora, o que você tem? Velocidade inicial, velocidade final, se você tem o tempo, e o que ele te pede? A aceleração. Você vai ter que escolher uma dessas 3 equações. Substituir o valor da velocidade inicial, da velocidade final e do tempo para achar a aceleração. Ok, senhores? Ah, Magno, é um plano inclinado? Eu vi que lá no PET, lá na sexta semana, tinha plano inclinado. É um plano inclinado, só que ele não está analisando a força-peso, ele não está decompondo nada disso, ele está analisando o movimento. É como se isso daqui, ó, deixa eu pegar aqui para você. Em vez de você olhar ele inclinado, ele estivesse olhando assim, ó. Viu? Como se fosse isso daqui, ok? E vamos voltar aonde nós estávamos, que era... Ih, meu desenho bagunçou, mas você lembra como que é o desenho? Volta o vídeo aí que você vai lembrar como desenho. Gente, espero que tenha gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, curtir, escreve aí de qual cidade você está falando, escreve aqui, ó, avaliação diagnóstica, física, ajuda o pessoal a achar, tá bom? Fica com Deus, fui!